nós estamos em ano eleitoral. Você sabe o que é o defeso eleitoral? Vai saber agora. Vai tirar essas e outras dúvidas sobre esse assunto, que a gente vai conversar agora com o professor de Direito Eleitoral da UFOB, Tiago Ribeiro. Professor, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Luciane. Muito bom dia a todos e todas que nos acompanham. Defesa eleitoral, o que é isso, professor? Bom, Luciane, defeso, a palavra significa proibição. E me permita fazer uma analogia com uma questão ambiental. Nós conhecemos o defeso de pesca, que é um período em que justamente se protegem determinadas espécies de peixes para promover a sua reprodução. No direito eleitoral, isso acontece também, mas para proteger a lisura das eleições. Então, é um lapso de tempo em que há certas condutas que são proibidas, que são vedadas para a administração pública, justamente para que se defenda a democracia, para que se preserve a igualdade de oportunidades entre os candidatos e candidatas. Queria que você pontuasse a principal importância. Você pontuou algumas, mas qual que é a principal para quem está acompanhando a nossa programação que entenda melhor? A principal importância é justamente manter a lisura das eleições e não permitir que determinado candidato ou candidata, por já ser detentor de algum cargo público ou por ter acesso a algum gestor público, tenha primazia em determinadas publicidades institucionais ou tenha algum tipo de benefício por ter acesso ao Estado. Importante mencionar também, Luciane, que o defeso eleitoral, neste ano, em regra, iniciou no dia 4 de julho e ele vai até o segundo turno, quando for o caso das eleições, e em algumas hipóteses até a posse dos eleitos. Mas ainda iniciou nesse ano 180 dias antes das eleições para determinadas remunerações públicas também. Queria que você falasse, esse defeso, ele sempre existiu ou passou a existir de um tempo para cá, professor? Ele foi instituído com a lei das eleições, né? Nos anos 90, nós tivemos o advento da lei eleitoral, e a lei eleitoral, então, passou a vedar certas condutas justamente para trazer essa igualdade de oportunidades entre os candidatos. Então, ou seja, tem coisas permitidas e coisas não permitidas. Exatamente. Vamos começar a pontuar essas coisas, professor? Certo. Veja, todos os agentes públicos, independentemente daqueles que ocupem ou não função pública eletiva, estão sujeitos ao defeso eleitoral. Então, por exemplo, não é possível que um servidor público, em exercício de sua atividade durante o expediente, por exemplo, faça campanha política para um determinado candidato. É preciso ter muito cuidado também com as redes sociais. Nós temos redes sociais hoje dos órgãos públicos, das autarquias, das fundações, das prefeituras. É preciso ter cuidado para que elas não veiculem informações que venham a privilegiar determinados candidatos ou candidatas, ou que ainda venham a prejudicar outras candidaturas. Isso não significa que a administração pública vai parar durante o período do defeso. Os hospitais seguem funcionando, as escolas, as universidades, as obras públicas. O que não pode é ter nenhum tipo de conduta que venha a beneficiar ou prejudicar alguma candidatura. É um assunto que eu acho que gera muitas dúvidas, inclusive a gente tem dúvidas de telespectadores, a gente vai saber, né? Que dúvida é essa agora, para que você possa responder. Perfeito. Vamos ver? Vamos lá. Eu me chamo Gessivaldo Santos, né? Trabalho com carro de som, publicidade. Eu gostaria de saber quais são os horários que a gente vai poder estar liberado para poder trabalhar durante a política. Eu gostaria de saber como é que vai funcionar a questão da lei seca nas eleições, consumo de bebidas alcoólicas, né? Como é que vai funcionar? Se vai ser como os anos anteriores ou vai ter alguma rigorosidade esse ano? Vamos lá, professor. A primeira pergunta, na questão dos carros de som, os horários que vão funcionar. Bom, os horários serão os mesmos horários que sempre foram permitidos anteriormente. Contudo, os carros de som para propaganda eleitoral somente serão permitidos após o início da atividade de publicidade eleitoral, o que ainda não aconteceu. Tanto que nós estamos vendo candidatos, pessoas dizendo que serão pré-candidatos. Ninguém ainda está dizendo que será candidato ou candidata, porque muitos partidos ainda não fizeram as suas convenções. Então, somente após a finalização de todas as convenções
e liberado o prazo para o início das campanhas, é que os carros de som poderão circular nos horários permitidos pela lei. Agora vamos falar da lei seca, né? Já existe isso aí, mas acredito que é próximas eleições, né? Exatamente. Próximas eleições, sobretudo nas vésperas do período eleitoral, há aquela proibição do consumo, né, e da venda de bebidas alcoólicas para evitar justamente que hajam intempéries durante a ocorrência das eleições. Professor, inauguração de obras públicas, como é que fica isso daí? Você pontuou no início da nossa entrevista, mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre. Veja, não é vedado que haja inauguração de obras públicas. Como eu disse, a administração pública segue funcionando normalmente, contudo com maior cautela. Contudo, é preciso observar se essa inauguração ou se nesse ato inaugural não está sendo privilegiado uma candidatura. Então, a ideia justamente que eu sempre costumo mencionar é: aquele ato está sendo utilizado para enaltecer uma obra pública ou está sendo utilizado para enaltecer uma candidatura? A linha é sempre muito tênue. E por isso que eu sempre indico para os gestores públicos que, na dúvida, consultem sempre as suas assessorias jurídicas para que não tenham problemas, porque, eventualmente, uma candidatura pode ser impugnada, um candidato pode não ter o seu registro de acordo com a Justiça Eleitoral e o prejuízo ser muito grande, né? Eu acredito que são muitas dúvidas que permeiam, né, a cabeça dos eleitores, até daquelas pessoas também que vão se candidatar. Geralmente, quais são as principais que chegam até você, professor? Justamente, as principais dúvidas são aquelas que dizem em relação às redes sociais, porque hoje é o grande catalisador de campanhas, né, de propostas. Então, hoje, as maiores dúvidas que chegam até mim é em relação à utilização de redes sociais, não por candidatos ou candidatas, mas pelos órgãos públicos durante esse período. Então, o que eu sempre menciono é: toda a atividade informativa, ela pode ocorrer nesse período. O que não pode acontecer é se enaltecer uma candidatura ou outra. Vamos pensar num exemplo. Nós podemos fazer uma campanha informativa mencionando o prazo, por exemplo, em que se abrem inscrições para o Bolsa Família. O que eu não posso é dizer: olha, o Bolsa Família foi criado pelo candidato X ou Y e ele foi muito importante. Isso não é permitido. Então, a informação, ela é sempre primordial. Agora vamos falar das penalidades. O que acontece se o candidato chegar e ir contra todas essas regras? Veja, primeiramente, não necessariamente ele vai ter uma candidatura impugnada de início, né? Isso vai ser avaliado pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral. Mas um candidato pode ter a sua candidatura impugnada, ou, se eleito, ele pode perder o seu mandato, inclusive. Qual a mensagem, professor, que você deixa para quem está acompanhando a nossa programação? Afinal de contas, é um ano eleitoral, é um ano que todo mundo está aguardando, né, para ver quem serão os nossos candidatos. A mensagem que eu deixo para a população é que nós, hoje, temos um grande poder, que é o poder de fiscalizar. Hoje, todas as pessoas possuem um smartphone com câmera. Então, se um eleitor, uma eleitora, um cidadão se deparar com uma conduta que ele considere que aquilo seja uma vedação do defeso eleitoral, essa pessoa pode filmar, pode documentar e enviar para o Ministério Público ou para a Justiça Eleitoral. Isso não significa que o político será condenado, mas significa que haverá uma investigação, que haverá direito a ampla defesa e contraditório para que se apurem as questões. Por isso que é muito importante mencionar sempre que o eleitor é o principal interessado no processo eleitoral e todo o poder emana do povo. Você tocou num ponto importante, é importante ter as provas, né? Não adianta simplesmente chegar lá e só falar, né? Exatamente. Eu sempre costumo mencionar, todo tipo de denúncia, ele prescinde de provas. Então, um vídeo, um áudio, um documento é sempre muito importante para ser enviado para o Ministério Público Eleitoral, para a Justiça Eleitoral, a fim de que investigações possam ser feitas. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todos.